As principais notícias do Amazonas e do Brasil relacionadas às eleições de 2024, você acompanha a partir de hoje na primeira edição do nosso programa. Nesta bancada, nós receberemos os principais pré-candidatos à Prefeitura de Manaus e à Câmara Municipal. No programa de hoje, vamos conversar com Heron Bezerra, do PCdoB, que este ano pretende caminhar rumo à Prefeitura da capital amazonense. Fique conosco. Começa agora o CDP Especial Eleições 2024. A movimentação dos partidos se intensificou neste mês de março, com a abertura da janela partidária, o período de 30 dias em que ocupantes de cargos eletivos obtidos em pleitos proporcionais podem trocar de partido sem perder o mandato. Neste ano, a troca de legenda poderá acontecer de 7 de março a 5 de abril. A janela partidária é aberta em qualquer ano eleitoral, 7 meses antes da votação. Neste ano, o primeiro turno da eleição acontece no dia 6 de outubro. E a direita do Amazonas recebeu nesse fim de semana em Manaus um dos principais nomes dos parlamentares conservadores do Brasil. O deputado federal Nicolas Ferreira, do Partido Liberal, ministrou no Centro de Convenções Vasco Vasques a palestra O Cristão e a Política. O evento acontece na mesma semana que o nome do deputado Alberto Neto, também do Partido Liberal, foi anunciado como pré-candidato a prefeito de Manaus, apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, Sinésio Campos, anunciou o objetivo do partido de aumentar sua presença, visando conquistar 10 prefeituras no Amazonas, nas eleições de 2024. Segundo o parlamentar, que também é líder do partido na Alean, os alinhamentos já iniciaram a fim de estruturar uma grande base de apoio para alavancar o desempenho nas urnas. E no programa de hoje nós estamos recebendo o professor universitário, presidente do Grupo de Trabalho Eleitoral do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, ex-deputado federal e estadual, ex-secretário de Estado de Produção Rural, Heron Bezerra. Seja muito bem-vindo, Heron. Muito obrigado. Prazer enorme. Maravilha. Você lançou no último dia 11, foi homologado o seu nome como pré-candidato à Prefeitura de Manaus. E eu quero iniciar o nosso programa perguntando o que pesou nessa sua decisão de se colocar à disposição da população amazonense e em que pé estão as articulações dos demais partidos para o apoio a essa sua caminhada. O que pesou fundamentalmente é o que eu chamo da mediocridade que impera Manaus há muito tempo. Eu sou, como você acabou de mencionar, um professor universitário, mas principalmente um ativista político de mais de 50 anos de estrada. Na rua, lutando o tempo todo para melhorar as condições de vida da população. E para onde eu olho e para onde eu vejo mediocridade de maneira geral. Os viadutos de Manaus, que são no mundo inteiro feitos para aumentar o fluxo, aqui é para diminuir o fluxo de carro. As ruas de Manaus não têm nome nem números, as casas. As pistas de rolamento não são pintadas. São coisas bárbaras. Os desbarrancamentos acontecem toda hora e todo momento porque não se cuida de coisas primárias, como verificar qual é a capacidade daquele solo para suportar água. Isso é uma coisa boba que eu ensino para os meus alunos de climatologia e qualquer estagiário meu sabe fazer isso. Eu, aliás, já gravei um vídeo e mandei para a prefeitura de graça, explicando como é que evita isso. Então, diante desse tipo de mediocridade, eu resolvi colocar o meu nome à disposição para tentar, junto com toda a academia e com a sociedade, resolver problemas que eu considero estruturantes em Manaus, como, por exemplo, o transporte, a segurança, a vida. Eu vou implantar metrô nessa cidade. Não dá para falar em transporte coletivo na cidade de 2 milhões de habitantes com ônibus. Você só vai aumentar a quantidade de problema na rua, porque não tem rua em Manaus. As nossas ruas são estreitas. Não tem rua em Manaus, você só vai aumentar a confusão. Aliás, no mundo inteiro, qualquer cidade com mais de 1 milhão de habitantes só resolve o problema do transporte com metrô. E não vai ser metrô subterrâneo, não, vai ser metrô aéreo. Nós vamos fazer o metrô fora, inclusive, e lançar as plataformas por cima das ruas. Leste-oeste, norte-sul. Vamos fazer um X em cima de Manaus e usar o sistema viário também, o sistema aquaviário, por água. Manaus é cercada de água. Por que nós não usamos a água para fazer transporte de massa?
Por que não? Ou seja, tem solução para um bocado de coisa que a gente não usa. Então, é por essa razão que eu resolvi colocar o meu nome à disposição. Atualmente, eu coordeno 4 projetos de pesquisa da UFAM. Eu sou editor de uma revista científica da UFAM, líder de um grupo de pesquisa, credenciado junto ao CNPq, diretor do Centro de Pós-Graduação dentro da UFAM, o CCA. Coordeno, portanto, um grupo de mais de 50 estudantes fazendo pesquisa. Eu poderia estar muito bem obrigado, sendo paparicado, fazendo palestra o Brasil inteiro como eu faço. Estou muito bem obrigado, mas eu sou um homem de confusão no bom sentido. Entendeu? Eu gosto da boa polêmica. Então, isso para mim é tranquilo. Mas eu costumo dizer, fazer o que nos dá prazer é fácil. Fazer o que é necessário é que nos torna revolucionário. Fazer o que nos dá prazer é fácil. Fazer isso que eu estou fazendo é muito fácil. Para mim é fácil. É prazeroso. Agora, fazer o que é necessário, que é ter dor de cabeça e muita para administrar Manaus, que não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil administrar Manaus, não. Dá trabalho, exige criatividade, exige muita vontade, muita determinação, sair da caixinha, mas é isso que nos torna revolucionário. E revolucionário no sentido só de matar ninguém, não. É isso que as pessoas... É você revolucionar métodos de trabalho, é você criar novos paradigmas, é você criar novas formas de agir para poder levar adiante. É por isso que eu sou pré-candidato à Prefeitura de Manaus e coloquei meu nome à disposição da Federação, do presidente Lula, para que a gente possa representar esse campo de ideias. Porque a segunda razão é exatamente essa. Todos os demais candidatos que estão aí são de centro-direita. E eu pergunto para você que está nos ouvindo, quem é que fala por nós? Você que votou no presidente Lula, você que votou na esquerda, do centro-esquerda, você que é uma pessoa progressista, vai votar em quem? Para prefeito de Manaus, se todo mundo tem uma briga só para saber quem é de direita e quem é mais de direita. A briga é para saber quem é de direita ou é mais de direita. Então, por essa razão, eu sou pré-candidato a prefeito de Manaus. Pois é. Então, professor, você já tinha falado alguns detalhes em relação a algumas coisas que eu pretendo fazer em Manaus. Que a minha pergunta já seria desse caso. Caso o senhor seja eleito, quais são as suas principais bandeiras defendidas, né? E, como você já tinha citado algumas coisas antes, qual será a sua primeira ação para resolver o problema de Manaus? A questão central, primeiro, é a vida em primeiro lugar. E eu vou dizer por que eu vou fundamentar. Não adianta você ter um bom emprego, não adianta você ter uma boa casa, não adianta você ter um bom salário se você tiver muito. A única coisa que, o maior patrimônio que você tem, eu, você, ele, qualquer um, é a vida. Então, a vida, para mim, será a bandeira central que eu vou fazer a defesa da população de Manaus. É a vida em primeiro lugar. Como, primeiro com comida. Sem comida você não vive. Como? Eu vou ensinar as pessoas a produzir a sua própria alimentação com um programa chamado Periurbano. Eu vou criar um programa para ensinar as pessoas a produzir a sua própria comida no quintal, no apartamento, em qualquer lugar. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, para quem não sabe. Então eu sei como é que faz isso. Eu sou professor lá da Faculdade de Ciências Agrárias. Eu sei como é que faz isso. Segundo, nós vamos criar um programa expansivo de atenção básica da saúde para evitar que as pessoas adoeçam. Eu não quero cuidar de doente, eu quero evitar que as pessoas adoeçam. E terceiro, garantir segurança às pessoas, para que elas tenham vida. Como? Nós vamos criar um programa chamado Guarda de Quarteirão, que vai funcionar no bairro, nos locais de grande concentração, nas ruas e dentro do ônibus. Eu vou colocar segurança dentro do ônibus. Eu tenho vários estudantes meus, alunos meus da Universidade Federal do Amazonas, que chegam comigo e dizem, professor, eu tenho 2 celulares. E se você fizer uma enquete aqui, você vai ter esse depoimento em várias pessoas. Eu tenho um celular vagabundo, que eu ando com ele na mão, e outro melhor, que eu ando no último bolso. O vagabundo, professor, é para entregar para o marginal quando ele chega. Como é que eu posso aceitar viver numa cidade dessa? Como é que eu posso aceitar que a gente tenha que viver
O jovem, mulheres, jovens, estudantes, trabalhadores de maneira geral, que não têm condição de andar na rua, porque está sendo assaltado dentro do ônibus, na parada e em qualquer lugar. Então nós vamos criar um programa ousado. Outro dia, falando isso para um repórter, ele dizia, mas isso vai custar muito dinheiro. Eu digo, eu vou debater isso com a população. E os candidatos outros vão ter que dizer, não, eu não quero isso, então você quer deixar a população ser assaltada, porque vai custar dinheiro sim. Vai custar dinheiro sim. Aumentar a segurança da população custa dinheiro sim. E eu começava aqui no intervalo, a gente batia papo e eu explicava como é que o dinheiro é gasto. Cada um tem uma prioridade de gastar dinheiro. Eu vou dizer claramente como é que eu vou gastar o dinheiro da população. É para defender a sua vida. Porque para garantir que você não seja assaltado, não seja molestado, e não vou logo adiantar, não vou colocar arma letal na mão de guarda da prefeitura. Nós vamos usar arma não letal para insensibilizar os marginais. Isso no mundo inteiro, as sociedades mais avançadas, mais contemporâneas, não usam arma de fogo, usam armas não letais. Então é perfeitamente possível você ter uma guarda bem preparada, com exame psicológico a cada 3, 4 meses. E eu não estou falando isso de ouvir dizer não. Quando eu fui deputado estadual aqui, eu fiz um projeto de lei que obrigava a polícia a fazer concurso, a fazer exame psicológico a cada 6 meses. Infelizmente não aprovaram o projeto, mas eu vou aplicar isso com o prefeito de Manaus. A cada 3 meses a Guarda Municipal vai passar por um exame psicológico. Porque um profissional, homem ou mulher, porque o guarda de quarteirão vai ser sempre um homem ou mulher, submetido a uma atenção permanente, a gente sabe muito bem que nem todo mundo tem estrutura para aguentar isso. Então o exame vai permitir que eu verifique se essa pessoa está com condições de ficar ou não na rua. Você separa, não é demitir a pessoa não, você separa a pessoa, bota num trabalho burocrático, digamos assim, interno, um remanejamento, enquanto ele se reabilita para não estar na rua cometendo eventuais barbaridades. Mas essa é a forma como a gente cuida da vida. Então, a primeira medida é cuidar da vida. A segunda eu já coloquei que para você é transporte. Transporte, de fato, para valer com o metrô. A terceira linha é exatamente liberar a mão de obra feminina para o trabalho. Como? Um programa ousado de creches, cuidadoras, lavanderias comunitárias, para que você possa liberar a mão de obra feminina para o trabalho. Porque hoje boa parte das mulheres não trabalham porque tem que cuidar da família. Infelizmente, a maioria das casas, quem cuida das crianças é a mulher e não o homem. Também vai servir para o homem, naturalmente, mas eu estou sendo prático pelo que eu conheço da sociedade. Portanto, liberar a mão de obra, com creches, lavanderias, etc., para poder fazer isso. Um outro programa, obviamente, é você criar cultura e lazer. Nós somos a região mais bela do planeta, é a Amazônia. Por que não há um programa agressivo, no bom sentido, para atrair turistas do mundo inteiro e também interregionais? Festivais, encontros intermunicipais, interregionais, para estimular emprego, renda, etc. O senhor acredita que nosso turismo é subvalorizado? Não é sub, ele nem existe na prática, Ou seja, o nosso potencial nem existe. Eu estou, inclusive, a minha proposta, como eu sou diretor de um centro de pós-graduação da UFAM, no momento eu apresentei, diante da CAPES, 2 programas novos de pós-graduação. Um deles é exatamente de turismo ambiental sustentável. E pasmem vocês, para surpresa minha, inclusive, não tem nenhum programa desse em toda a Amazônia. Quando nós entramos com o pedido da PCN, que é Programa de Curso Novo, que nós fomos olhar no ranqueamento da CAPES, que é a entidade do MEC que cuida disso, não tem nenhum programa de pós-graduação de turismo ambiental em toda a Amazônia. Para vocês terem uma ideia, como essa questão é subestimada. E eu quero criar um programa profissional de turismo ambiental sustentável, exatamente que não é só acadêmico, mas é para você terminar com um produto. Você apresentar um produto objetivamente. Então, tudo isso aqui é um panorama de como é que eu pretendo realmente
revolucionar, no bom sentido, a gestão pública de Manaus. E por isso é que eu sou pré-candidato a prefeito, porque eu entendo que não tem ninguém aí no mercado para defender essas ideias. Só que eu defendi isso, eu fui candidato a prefeito de Manaus em 2000. E eu defendi essas mesmas ideias. Você está entendendo? Portanto, eu não estou inventando isso agora por moda, não. Eu tenho convicção de que esses são os caminhos fundamentais e necessários para realmente a gente poder levar adiante uma cidade mais estruturada. Se tivesse me ouvido em 2000, certamente Manaus não teria essa esculhambação que tem hoje. E é claro que eu vou cuidar de coisas simplórias, como, por exemplo, botar nome nas ruas de Manaus. Vocês sabem disso. As ruas de Manaus, tirando a Ponta Negra, o Adrianópolis, os bairros centrais, elas não têm nome. Vai na Zona Norte, vai na Zona Leste, vai nas grandes ruas de Manaus, não tem nome, nem tem número. Começa no 30, cai para o 2, sobe para o 100, vai. É uma esculhambação geral. E como é que eu vou fazer isso? Com a comunidade. Com a comunidade, eu vou fazer parceria com a comunidade. Uma placa custa R$10, minha gente. Então isso não é um problema de custo. Isso não é um problema de custo, isso é um problema de desleixo com a população. Por que desbarranca uma área, um terreno? Ele tem uma capacidade para suportar água. Todo solo, chama CAD, capacidade de água disponível. Todo solo só suporta uma determinada quantidade de água. 30 milímetros, digamos assim. Se eu sei isso, e eu sei que vai chover 40, 50, 70, aquele solo vai desbarrancar, não tem meio termo. Por que a prefeitura não age preventivamente? Porque nunca desbarrancou a Ponta Negra. No dia que desbarrancar a Ponta Negra, no dia seguinte está resolvido. Entendeu como é que é a história? É assim como não desbarranca, no dia que desbarrancar a Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia seguinte está resolvido. Mas desbarranca onde? Nas periferias dos morros carioca. Então, minha gente, esse pessoal governa de costa para o povo. Só fala em povo em época de eleição. Vamos falar português, claro. A diferença é minha essa. Eu estou há 50 anos na rua do mesmo lado. No mesmo lado. Há 50 anos na rua, no mesmo lado. Então, todo mundo me conhece. Pode me dizer o que quiser. Menos que eu mudei de lado. Você está entendendo? Eu estou do mesmo lado há 50 anos defendendo no fundamental as mesmas ideias. Como dizia o nosso saudoso poeta Tiago de Melo. Eu não tenho um novo caminho, apenas um novo jeito de caminhar. Mas o caminho é o mesmo. Eu não tenho um novo caminho, apenas um novo jeito de caminhar. Porque você vai adaptando, melhorando, aprimorando a tua forma de caminhar. Mas o nosso caminho é o mesmo. É ver como nós melhoraremos a vida das pessoas. Perfeito. Nós temos aqui a Federação PT, PCdoB e PV. E namorando ainda PDT, PSB, uma possível coligação, PSOL, Rede. Como é que os partidos de esquerda estão se organizando para as eleições de 2024? E o pretenso vice ou a vice-prefeita da sua chapa sairá necessariamente desses partidos? Eu defendo, em primeiro lugar, como você já mencionou, uma frente a mais ampla possível que inclua inicialmente todo esse campo da esquerda. Assim como a direita está lá se dividindo, nós temos que unificar a esquerda. A direita tem problemas aqui. O Bolsonaro tem um candidato, ou 2 ou 3, eles estão aí se brigando, porque eles consideram já dono do voto de Manaus, e eu não considero que Manaus seja de direita. Aqui tem uma primeira divergência, inclusive de análise de muita gente, inclusive da esquerda. Eu não considero que Manaus seja uma cidade de direita. Historicamente, Manaus é uma cidade de esquerda, vota pela esquerda. Mas o Bolsonaro ganhou a eleição em Manaus, ganhou. Um voto de protesto, é assim que eu analiso. Então eu quero unificar todo o campo de esquerda. O vice pode sair de qualquer partido desse. Eu defendo que seja inclusive fora da federação, para permitir ampliar ainda mais esse campo, essa aliança, para consolidar essa aliança. Porque à medida que a gente amplie, nós teremos maior chance de ganhar a eleição. Se junta PCdoB, PT, PV,
PSOL, Rede, PDT e PSB, nós passaremos até 7 partidos. E como é que o povo analisa? O povo analisa assim, ele diz, olha, fulano é bem, mas está sozinho, coitado, não vai a lugar nenhum. Agora, se você tem uma coligação sólida, já isso aí é forte. É assim que o povo trabalha. Então, para nós, ter uma coligação ampla não é uma questão secundária. É importante. E, inclusive, se a gente conseguir trazer outros partidos, melhor ainda. E eu não tenho nenhum problema. Eu vou dialogar e conversar com todo mundo. Como eu tenho muita convicção das minhas opiniões, das minhas ideias, eu não tenho problema nenhum de sentar com quem quer que seja. Só tem medo de aliança quem não tem segurança do que pensa. Quem tem segurança do que pensa, não tem nenhum problema. Senta, discute, debate. Se não tiver de acordo, acabou o debate, encerrou a confusão. Paciência, né? Eu vou debater com todo mundo. Essa mesma prática vai servir na gestão. Eu vou abrir concorrência internacional para fazer o metrô. Eu não vou gastar dinheiro da prefeitura para fazer o metrô, não. São bilhões de reais um projeto desse. Eu vou abrir uma concorrência internacional. Aaron, mas quem quiser. Os americanos, mas tu não é comunista, os americanos... Eu defendo a seguinte tese, não me interessa a cor do gato, desde que ele coma rato. Se ele comer gato, se ele comer rato, serve. Se ele não comer, não serve. Você está entendendo? Então, se os americanos quiserem vir concorrer, pode vir, serão muito bem-vindos. Os chineses são meus amigos, pode vir. Os alemães, podem vir. Os coreanos, podem vir. É assim. E vão ganhar de contrapartida o quê? O direito de explorar o serviço. É assim que é uma concorrência internacional. Por que ninguém faz isso? Você pode me responder? Por mediocridade. Por mediocridade e também pela visão menor de que um projeto desse também não fique pronto em 4 anos e o cara não pode inaugurar. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em resolver o problema da cidade de Manaus, não o meu. Não o meu. Essa é a diferença fundamental. Ah, Aaron, mas isso é uma loucura, meu amigo. Eu nunca anunciei nada que eu não pudesse fazer. Quando eu assumi a CEPRO, eu disse que eu ia fazer uma fábrica de bacalhau. Foi uma gargalhada geral. A fábrica está feita lá em Maranhão. Eu fiz a primeira e a única fábrica de bacalhau do Brasil. E vou logo explicar para vocês, porque vocês não têm obrigação de saber. Bacalhau não é peixe. Bacalhau não é peixe. Bacalhau é uma técnica de beneficiamento de pescado. Bacalhau não é peixe. Aliás, eu levei 4 anos explicando para os meus colegas da UFAM, inclusive. Pô, Heron, eu digo, bacalhau não é peixe. Bacalhau, tecnicamente, bacalhau é um peixe salmourado e desidratado a 45% de umidade relativa. Isso é tecnicamente bacalhau. A fábrica faz bacalhau com pirarucu. Exatamente, com pirarucu manejado de Mamirauá. Ou seja, nós fizemos com peixe manejado de Mamirauá. Projeto que envolvia 700 famílias de produtor. Quando nós inauguramos isso, participou o ator global Fagundes, etc. Não é Fagundes, não, aquele Fazendo, Vitor Fazendo, Torlone. Lançamos no Rio de Janeiro. Eu apresentei esse projeto na Rio Mais 20, fiz uma palestra. Em 2012, na Rio Mais 20, eu apresentei o bacalhau, produto, sucesso absoluto. O governo que nos sucedeu fechou a fábrica, mas está lá a fábrica. Então, eu não anuncio nada que eu não possa fazer. E o metrô, isso é uma coisa mais simples ainda do que isso, que primeiro o bacalhau ninguém acreditava nem que era possível fazer. Nós fizemos. O metrô é uma coisa já conhecida, todo mundo sabe como faz isso. Os chineses, aliás, fazem isso com a mão na costa. Estão fazendo, aliás, o metrô de São Paulo, Campinas, Santos, alguma coisa assim. Tem uma licitação que eles acabaram de ganhar para fazer o metrô, ligando algumas regiões de São Paulo agora. Nós vamos fazer em Manaus o metrô exatamente ou com chinês, ou com americano, ou com coreano, ou com japonês, com quem quiser fazer e tiver tecnologia e dinheiro. A prefeitura não vai ter esse dinheiro. Nem eu vou botar dinheiro para fazer isso, porque isso é uma parceria público-privada que nós vamos criar e, portanto, vai ser custo zero para a Prefeitura de Manaus, para o povo do Amazonas, e nós vamos ter um transporte de qualidade e aí, de fato, você vai diminuir essa esculhambação de trânsito em Manaus. Nós vamos ligar todos os pontos principais dessa cidade, todos os pontos principais,
norte, sul, leste, oeste, a arena da Amazônia, naturalmente, esses grandes centros, distritos, obrigatoriamente terá que ser ligado com o sistema de metrô, para poder garantir que a gente, de fato, vai ter um sistema para tirar carro do meio da rua. Porque a única maneira de você deixar teu carro na garagem é se tu tiver segurança que tu vai pegar um transporte com qualidade, com velocidade e com precisão. Senão tu não vai deixar teu carro. Teu carro, tu vai sair com o teu carro, não é porque tu queira, é porque é uma necessidade. Tem solução para tudo, desde que você tenha criatividade e certamente alguma engenhosidade para fazer isso. Que ajuda até na questão ambiental, né? Sim, e aí, como eu sou climatologista, eu não estou nem carregando muita tinta disso. Eu só falo desse negócio de ambiente. Mas deixa eu falar uma pergunta. Como você tinha falado anteriormente, em 2000 você foi candidato e a sua esposa, Vanessa, também foi recentemente. A pergunta é, qual seria a estratégia para que finalmente consiga chegar à Prefeitura de Manaus, para que não se repita mais, digamos assim, os erros passados? Certo. Eu estava brincando com você que faltou vocês contribuírem financeiramente. Mas é claro que não é só isso que faltou. Ora, em primeiro lugar, tem um brocado na filosofia que é o seguinte: o novo nega o velho nega o novo. Eu sei perfeitamente que ideias novas, geralmente, há uma tendência natural de certa reação. Isso é da natureza humana. Isso não é uma atitude reacionária, é uma atitude conservadora. As pessoas têm medo de mudança. É perfeitamente compreensível. Acontece que elas vão amadurecendo também. Daí a persistência. E quando você vai mostrando com exemplos, de que realmente isso que você está dizendo é possível e que isso não vai representar uma mudança no modo de vida das pessoas radical, etc., elas vão aceitando. O Lula mesmo levou 4 eleições para poder se eleger. 4 eleições. As pessoas tinham medo do Lula. E, obviamente, o Lula, hoje, todo mundo sabe, é uma pessoa altamente equilibrada, todo mundo sabe disso. Enfim, fez um governo tranquilo, sem retalhar ninguém, que é outra característica que eu quero implementar em Manaus. Eu quero fazer uma cidade de irmãos, não de inimigos. Eu não estou preocupado com o que você pensa, com o que você deixa de pensar. Todo mundo tem direito de ter ideias e opiniões. Eu tenho uma opinião, você tem, portanto, o direito de ter a sua. Se eu me dou o luxo de ter a minha opinião própria, por que eu acho que você não pode ter uma opinião? É uma estupidez. Mas o que nós estamos vivenciando no momento, e vivemos, infelizmente, recentemente, um governo que as pessoas se tornavam inimigos porque pensam diferente. Eu quero acabar com isso. É uma cidade de irmãos e não de inimigos. Então, primeiro, tolerância absoluta. Tolerância absoluta, religiosa, política, ideológica. Eu trabalhei na CEPRO, fui secretário de Produção Rural, trabalhei com gente de todas as matizes de pensamento ali. Nunca desafio alguém dizer, chegar, olha, o Heron me perseguiu, me retalhou, me demitiu. Não tem um caso. Porque eu entendo que todo mundo tem direito de pensar com bem entender. Portanto, em primeiro lugar, as nossas ideias vão amadurecendo também. A maneira como nós apresentaremos as ideias agora, elas estão mais, digamos assim, mais convincentes. Pelos exemplos, inclusive, pela viabilidade. Hoje, o país que mais se desenvolve no mundo é exatamente a China. É a China, o país que mais se desenvolve. A China é dirigida por um partido comunista chinês, por acaso. Portanto, nós temos com a China uma relação altamente privilegiada. Nós vamos implantar aqui uma... Claro que não, a China é outro país, é outra realidade, nós somos outro país, outra cidade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Apenas nós temos mais facilidade de atrair recursos de um país como a China, que é onde tem dinheiro, muito dinheiro para investir, do que qualquer outro gestor. E sem mencionar que nós temos um presidente aliado. Então, esse conjunto de coisas nos dá credenciais para realmente fazer com que as pessoas acreditem e tenham clareza de que o que nós estamos propondo é crível, é viável,
técnica e politicamente ser executado. Perfeito. Já há uma costura com Brasília para que haja a participação do presidente Lula no seu palanque? E, aproveitando a pergunta, como é que o senhor avalia esses 2 primeiros anos do terceiro mandato do presidente? Olha, primeiro pelo fim. Eu já fui procurado pela direção nacional do PT para deixar claro que, uma vez viabilizada a candidatura, o presidente Lula estará no palanque, estará na campanha. Ponto. Então, porque é o candidato da federação dele. E ele tem todo interesse em ter aqui um palco, um palanque que ele possa, evidentemente, chamar de seu, já que ele não vai, obviamente, subir no palanque da extrema-direita por razões óbvias, né? Que na eleição de 26 vão estar fazendo campanha para outro campo e não para o dele. Então, essa é a razão. Segundo, o problema digamos assim, de como é que ele vai se comportar. Aí o presidente é o presidente da República, ele tem todo um cuidado também de não contrariar aliados. Nós compreenderemos perfeitamente isso, né? Porque ele tem que contemplar aliados. Só que os aliados dele aqui, além desses partidos que eu mencionei, sequer tem candidatos. Por exemplo, o Davi, que é o atual prefeito de Manaus, ele tende a caminhar para outro lado, né? Para outra praça. Portanto, ele vai atravessar o Rubicão, ele vai para outro campo. O Wilson Lima também para outro campo e, portanto, ele não tem compromisso com candidaturas nesse outro extremo que está colocado aí. Portanto, eu fico muito à vontade para dizer que o presidente Lula não só vai nos ajudar, evidentemente, como será muito importante a presença dele aqui para consolidar um campo político visando 26, inclusive, que é exatamente a reeleição dele ou de quem ele eventualmente indicar como candidato. Se ele decidir não ser candidato, ele vai ter um candidato indicado por ele, naturalmente. Ele tem se envolvido em algumas polêmicas ultimamente, inclusive com Israel, etc. Qual é a sua visão a respeito disso? Olha, veja bem. Em primeiro lugar, quantos guerrilheiros do Hamas... Eu vou começar a fazer a pergunta inversa. Vou dar um de repórter agora. Quantos guerrilheiros do Hamas o exército de Israel matou até agora? Eles mataram 30 mil civis. Então, estão provocando um genocídio. O Estado de Israel está provocando um genocídio. Está matando civis, homens e mulheres, crianças desarmados. Sob o pretexto de matar, de perseguir os guerrilheiros do Hamas, estão matando civis. O que o Lula disse foi isso. Eles estão fazendo um genocídio. Isso é absolutamente verdadeiro. Aí ele disse que isso parecia um holocausto. Aí o mundo veio abaixo. A comparação é igual? Eu não acho que seja a mesma coisa. Ele usou uma imagem de retórica. Eu não usaria essa imagem, mas, de novo, cada um de nós tem o direito de dizer o que bem entende. Eu acabei de falar para você aqui que eu defendo a livre manifestação de pensamento. Eu não diria isso porque eu não acho que é a mesma coisa. Eu não acho que é a mesma coisa mesmo, entendeu? O que houve nos alemães, com Hitler, é uma coisa. O que está ocorrendo aqui é outra. Agora, a barbaridade é semelhante, você não tem a dúvida. A barbaridade é semelhante. E é mais dolorido você ver um povo que sofreu na mão dos nazistas, praticando isso contra um povo irmão. Porque palestinos e árabes e judeus são um povo irmão, de tronco comum. De tronco comum. Portanto, essas expressões que o Lula usa eventualmente, você pode ter reparo ou não, mas como eu acabei de te dizer, eu não vejo isso como a coisa do mundo. Ele tem procurado manter uma postura de soberania do país, eu defendo a autodeterminação dos povos. Portanto, eu defendo que a gente não se meta em assunto interno de nenhum país. Nós, do PCdoB, temos por princípio a autodeterminação dos povos, ou seja, sou contra que um país mande tropa para invadir outro. Nós somos contra isso. Contra.
Se Israel, se o exemplo, Palestina, Ucrânia, cada um tem que resolver seu problema. Nós entendemos que cada povo tem que resolver a sua vida internamente, sem interferir de quem quer que seja. Portanto, nós não aceitamos também que Israel invada o território palestino. Ou eles não estão invadindo? Foi criado um Estado, Israel, foi criado uma área dentro da área palestina. E o que vem acontecendo? Israel vai invadindo, e já está praticamente tomando toda a área palestina. Os palestinos, obviamente, reagiram. Algumas de maneira mais radical, outros menos radical, e o Hamas de maneira radical. Apenas isso. Se tu me agride, eu posso não reagir. Mas outra pessoa que tu agredir pode reagir de maneira violenta. O que aconteceu, portanto, é isso. Eu defendo o direito à autodeterminação. A autodeterminação. Portanto, o presidente Lula tem, nesse primeiro ano de governo, recuperado programas que ele já tinha executado, procurado criar outros e recuperar uma política muito sensível para a Amazônia. Botar a Amazônia de volta na pauta, inclusive criar a Vanessa mesmo foi nomeada recentemente como secretária executiva da UTCA, que é um órgão internacional que é representada por países. Então, a Vanessa representa o Brasil, uma outra senhora representa o Equador e o outro representa a Colômbia, que esse nem tomou posse ainda, porque o Peru vetou. E nesse fórum só toma posse se os 8 países estiverem de acordo. Se os 8 países estiverem de acordo. Então, o Lula é isso, ele tem procurado criar uma estrutura de Amazônia integrada, etc. Tem, obviamente, comete erros. Eu acho que se eu dissesse aqui que o Lula não comete erros, primeiro não seria honesto e nem coerente com a realidade. Todos nós cometemos erros. Agora, honestamente, são erros, eu considero, secundários diante do objetivo geral que ele está procurando fazer, que é resgatar a soberania do Brasil. Gostaria que o senhor fizesse uma rápida análise do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, principalmente também da sua postura agora após saída do cargo. Olha, eu acho que o Bolsonaro, eu sintetizaria da seguinte maneira, é um rufião. Eu não sei se você conhece o termo rufião, temos usado na zootecnia, que é um animal que não engravida a fêmea. Ele é estéreo. Ele se faz uma técnica, desvia, então ele não consegue engravidar, ou seja, ele só tem arranque, mas ele não serve para nada, ele não é um reprodutor. O Bolsonaro, primeiro, entregou a todo mundo, qualquer coisa que você diga, não é culpa minha, fulano de tal que isso. Vocês já perceberam como é que ele se comporta? Na primeira peitada contra ele, diz, não, foi o Neto, foi o Chico, foi o Pedro, foi o Raimundo, nunca é ele. Isso é a pior característica que você tem em alguém que se pretende ser líder. É quando ele não assume os problemas. Ele tenta passar para adiante, ele tenta passar para outro os problemas que ele cometeu. Agora, vamos lá. Primeiro, o Brasil caiu para a 12ª posição na economia mundial do governo Bolsonaro. Voltou para a 9ª já com o governo Lula. Então vamos para o número mesmo. O Brasil já foi a 7ª economia do governo Lula anterior, caiu para a 12ª do governo Bolsonaro. Já voltou para a 9ª economia agora em 2023. Já é a 9ª. Passou a Rússia e passou o Canadá. Já é a 9ª economia do mundo. Nós perdemos mais de 600 mil pessoas na pandemia, o presidente debochando das pessoas com Covid. Debochando, imitando as pessoas morrendo por falta de oxigênio, inclusive aqui em Manaus. Os ministros do meio ambiente dele, o Salles, que hoje inclusive é deputado federal, dizendo, vamos aproveitar a pandemia para passar boiada.
Os documentos estão aí. Tramaram durante 4 anos um golpe de Estado. Aliás, eu escrevi dezenas de artigos tratando disso, eu sabia disso. Eu escrevi dezenas de artigos tratando disso, mostrando isso, que eles estavam tramando um golpe. Qual era o modelo operante? Ocupava os quartéis, faria um tumulto, criava a GLO, garantia da lei e da ordem, os militares assumiam, portanto, o controle e estava resolvido. Mas aí tem 2 problemas que eles não contavam: a derrota do Trump nos Estados Unidos e obviamente, a não aceitação do general comandante do Exército da Aeronáutica, que não toparam essa patuscada. Senão, hoje, nós não estaríamos aqui, porque esse programa de vocês estava empastelado, eu estaria preso, porque eu conheço isso na pele, eu fui caçado 2 vezes pela ditadura, eu conheço isso na pele. Nós estaríamos todos aqui com dor de cabeça. Vocês não estariam aqui nessa pose de democrata, não, porque esse negócio de democracia é como dizia o Figueiredo. Eu vou abrir, e quem não quiser, eu prendo e arrebento. Era assim que o general Figueiredo dizia. Eu vou abrir, e quem não discordar, eu prendo e arrebento. Era isso que ele chamava de democracia. Então, o Bolsonaro é dessa escola. Matou pessoas, roubou joia do governo, abertamente. Então, isso é um escroque. Na minha opinião, é uma pessoa desqualificada, que chegou no lugar por uma aberração do destino, virou presidente da República. Bolsonaro foi deputado durante 28 anos. Não tem um pronunciamento dele sério na Câmara dos Deputados. Não tem um projeto aproveitável. Como é que a pessoa dessa virou presidente? Protesto. Não tinha aquele negócio, votou no cacareco? O voto do Bolsonaro foi o voto no cacareco. Estou lhe falando, por isso que eu estou repetindo. O voto de Bolsonaro ganhou em Manaus do voto do cacareco. É um voto de protesto. Aproveitando esse seu gancho, Amor Mandel, o senhor teme que seja também um candidato com voto de protesto perigoso para essas eleições? Não, eu acho que o Amor não está nessa categoria do voto de protesto. O Amor, ele representa uma novidade, um jovem que se vende como uma pessoa completamente diferente. Afinal de contas, esse menino tem 20 e poucos anos de idade, 21 anos, salvo engano, né? 21 anos que ele já foi eleito deputado, e deputado só pode ser eleito com 21 anos de idade. Ele tem pelo menos 21 anos de idade, né? Deve ter 22 já, porque só pode se eleger com 21 anos de idade para deputado federal. Portanto, ele se apresenta como uma novidade, uma espécie de mini gênio, né? É assim que eu acho. Eu não vejo ele como um cacareco, não, o Amor. Eu vejo ele exatamente como alguém que se vende com uma grande novidade, com um bom trabalho de marketing que ele tem por trás e que está procurando levar adiante. Mas aí eu resgato aqui uma frase que dizia o amazonino, que já morreu, né? Quando ele disputava a eleição com o Wilson Lima. E ele dizia: acabou, esse menino nunca dirigiu um botequim, já quer dirigir um supermercado, que era comparando o Wilson Lima. Eu acho que o amazonino tinha razão. A história mostrou que ele tinha razão. Não é fácil você pegar uma pessoa que nunca dirigiu uma estrutura sequer simples, quanto mais complexa, e já dá o Estado na mão. Guardando as devidas proporções, é a mesma coisa. Você, quando eu me coloco como candidato a prefeito, eu resgato tudo isso. Eu sou alguém com 50 anos de estrada, deputado, secretário nacional de ciência e tecnologia, que você não mencionou. Eu fui secretário nacional de ciência e tecnologia no governo Dilma. Entendeu? Eu sou um pesquisador, um cientista. Então, eu tenho realizações concretas. Eu executei coisas concretas. Eu já inaugurei na UFAM 4 edifícios solares. Já montei 7 estações solarimétricas no estado inteiro para mudar a matriz energética do estado do Amazonas. Até o final do ano, nós vamos publicar o mapa solar do Amazonas para mudar a matriz energética, porque é mais caro levar óleo diesel para São Gabriel da Cachoeira
ir lá para o Alto Solimões, para o Japurá, para o Juruá, do que o preço do óleo diesel. Então, nossa alternativa é ter energia solar. Isso eu estou fazendo na UFAM. Eu não estou dizendo que vou fazer, não. Eu estou fazendo. Essa é a diferença. Portanto, ora, se eu posso fazer isso como pesquisador, como cientista na UFAM, o que eu não posso fazer com o orçamento da Prefeitura de Manaus na mão, que é da ordem de 10 bilhões de reais? Você falou agora na questão do orçamento da Prefeitura de Manaus. O que você pode falar rapidamente sobre o prefeito Davi Almeida? Qual a sua avaliação? Eu acabei de dizer, o prefeito não pinta as faixas de rolamento de Manaus. Aliás, eu vou ser bem sincero, o Davi é uma grande decepção, eu esperava um pouco mais. Porque ele foi, no mandato dele como governador tampão, ele teve uma gestão mais ousada, foi mais operoso. Eu esperava que com o prefeito de Manaus, uma cidade apenas menor e com um orçamento generoso que Manaus tem, aí, de novo, vamos dar dados. Manaus é a quarta cidade mais rica per capita do país. Em ordem per capita é Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Manaus. Per capita. Em riqueza absoluta, Manaus é a quinta. São Paulo, Rio, Brasília, Belo Horizonte e Manaus. Ou seja, Manaus está entre as 5 ou 4 cidades mais ricas do país. Mais rica do país. Acaba de sair a pesquisa de saneamento, vocês devem estar acompanhando. Nós estamos entre os piores índices de saneamento do Brasil. Eu te pergunto, como é que tu vai explicar um negócio desse? Privatizaram. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou chamar a dona Água do Amazonas, vem cá. Cadê o seu contrato? Você tinha um contrato aqui comigo, prefeito, para entregar saneamento 100% em tantos anos. Tá bom, eu estou assumindo agora, você vai ter o meu mandato, mais 2 anos do meu mandato para concluir isso aqui, senão eu vou destratar o seu contrato. É simples assim. Simples assim. Se você não cumprir o contrato, você vai ter seu contrato destratado. Aliás, eu propus isso ao Serafim quando ele era prefeito. Eu levei 20 mil assinaturas para ele lá, propondo o distrato porque ela não cumpriu o contrato. E eu vou fazer o distrato da água do Amazonas se ela não botar saneamento nessa cidade. Água e saneamento. Porque quem botou água aqui não foi a água do Amazonas, foi o governo federal. Ela não colocou água na Zona Leste. Tinha 500 mil pessoas sem água. Quem botou foi o Lula, que botou água na Zona Leste. Porque a água do Amazonas não colocou. E o governo, inclusive, tinha dificuldade de colocar porque era uma empresa privada. Tiveram que achar um arranjo com o governo do estado para poder colocar água, porque não tinha como colocar direto, porque é uma empresa privada. O sistema aqui é privado. Então, comigo a conversa vai ser outra. Eu vou chamar a concessão e dizer, você tem 2 caminhos. Ou você coloca água e zera o saneamento como você prometeu em contrato, ou tu vai ter teu contrato suspenso. Ou cumprir a lei. Eu vou cumprir a lei, porque eu não tenho o rabo preso com eles, pô. Então eu não estou me lixando para a água do Amazonas. A população de Manaus não pode ter esse tipo de comportamento. Portanto, eu esperava muito mais do Davi. Estou dando exemplo da água, do saneamento, mas vou falar, não pinta os rolamentos da rua de Manaus. Quando eu falo rolamento, seja, você vai dirigindo aqui a cidade, o carro. Você já percebeu que não tem aquela faixa branca? Que aquilo é um perigo para quando você está dirigindo? Aquilo provoca acidente, rapaz. São coisas bestas. Bestas, simples, que você resolve com um pincel. Qualquer dia desse eu vou fazer de sacanagem, pegar um pincel, vou pintar a rua daquela para poder simplificar essa coisa. Então eu esperava muito mais do Davi, porque eu acho que como governador tampão, ele fez até uma gestão mais ou menos. E lamentavelmente com o prefeito foi um desastre completo. Professor, eu quero agradecer a sua presença, a oportunidade de estar aqui sentado ouvindo as suas propostas para a nossa cidade e ficar aberto aqui o espaço para que o senhor possa falar diretamente ao seu público agora e criar uma expectativa em relação à sua pré-candidatura. Bom, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a vocês, ao Central do Poder aqui. Caneca minha eu vou levar. Isso. Primeiro, eu expus
fiz aqui uma síntese, né, evidentemente, do que nós pretendemos. E vocês já perceberam que não é por falta de arrojo, de ousadia, que Manaus não vai ter solução. Mas não tem nada disso aqui, é pirotecnia. Eu dei exemplos de que é possível fazer essas coisas desde que você tenha criatividade e parcerias corretas para executar. Não tem nada, absolutamente nada disso aqui é impensável, é inexecutável. Tudo é executável porque você tem meios de fazer isso. Portanto, eu vou voltar aqui, desde que vocês me convidem, na hora que a candidatura for oficializada pela federação, para a gente debater em profundidade outros temas, outras questões relevantes, como nós vamos melhorar a vida das pessoas. A vida em primeiro lugar. Eu considero que a vida é o nosso maior patrimônio. E como o maior patrimônio que a gente tem que ter, a gente tem que cuidar prioritariamente da vida de cada um de nós. Muito obrigado, foi um prazer enorme conversar com vocês e o sucesso, como se diz no bom Saterê Maué. E você que assistiu a este programa, siga-nos também nas nossas redes sociais e acesse centraldopoder.com.br e se mantenha por dentro do cenário político e econômico do Brasil e do mundo. Nos vemos no próximo CDP Especial Eleições 2024. Até lá! Até lá!